Transições e mudanças, elas são verdadeiras na vida de todos nós. Feliz é o cristão, como temos ensinado, que consegue entender claramente a diferença entre uma transição e apenas algumas mudanças que estão acontecendo em nossas vidas. Geralmente as mudanças acontecem do lado de fora da nossa existência, transições não. Elas acontecem aqui dentro do nosso coração. Na pessoa e na vida de Josué, nós vamos ver uma grande transição na história do povo de Israel, mas ao mesmo tempo vamos entender transições que aconteceram dentro desse grande personagem chamado Josué. Vamos andar hoje mais um pouquinho. Mas hoje nós vamos falar de um tema bem difícil. Nós vamos falar a respeito de pecado. Porque aparentemente depois de uma grande vitória, quando aqueles muros caíram ao chão, eles puderam adentrar aquela cidade de Jericó, puderam realmente tomar conta de tudo e dominar tudo, não sobrou nada, o povo de Israel dominou cada pedaço. Mas me parece que depois de uma grande vitória, muitas vezes nós baixamos a guarda e estamos sujeitos a reveses. A impressão que eu tenho é que com o inimigo das nossas almas nós nunca podemos abaixar a guarda. A gente não pode pensar muito numa grande vitória que Deus nos deu. Temos que estar sempre prudentemente cuidando dos próximos passos que temos que dar. Essa é a história de Israel, e quando chegamos ao capítulo 7 de Josué, Deus vem e diz assim: vocês vão entrar na cidade, vocês vão exterminar com todos, vocês vão pegar todos os tesouros e vocês não vão colocar a mão em nada, não fique com nada que existe na cidade. Um trabalho um tanto quanto difícil, irmãos. Um povo que só comeu uma dieta, maná. Entrar na terra prometida e começar a comer do fruto daquela terra. E agora as muralhas caem, eles entram numa cidade edificada, cheio de riquezas. Sempre haveria a possibilidade de alguém fraquejar. E essa é a história triste de um clã dentro da família das tribos de Israel que desobedeceu. Deus disse: não pegue nada. E eles ficaram com algumas coisas, nada assim estrondoso, nada que pudesse fazer falta, nada que pudesse ser vistoso. Mas eu acho que o grande problema da humanidade, da nossa sociedade, são as pequenas coisas. Hoje, quando a gente vê o nosso país submerso em corrupção, começou simplesmente com um pequeno desvio e levou o Brasil a um atraso de 35 anos. E provavelmente sacrificamos uma das nossas gerações, porque muitos dos brasileiros não terão a oportunidade que nós temos. Mas começa com um pequeno delito. E hoje nós vamos falar a respeito de pecados, aqueles que Deus diz: não coma desse fruto, não pegue, e a gente cruza aquela fronteira, porque simplesmente temos o poder de decidir, e muitas vezes decidimos contra a vontade do Pai e a desobediência. Naturalmente Deus passou família por família. Havia uma pergunta a ser respondida, se eles haviam pego alguma coisa, e o culpado foi descoberto. Acã foi descoberto. Debaixo da sua tenda, debaixo dos seus tapetes, havia objetos que foram tirados da cidade de Jericó. Uma história triste, com um final muito triste. Uma história lamentável. Depois de uma grande vitória,
parece que vem aí uma grande derrota. Tanto é que o povo é derrotado por causa do pecado de um homem, de uma família. Eu acho que hoje é um dia da gente dar uma olhadinha debaixo do nosso tapete, debaixo da nossa tenda, e me permita dizer, como é que vai a sua vida, meu irmão? Será que existem pecados ocultos na sua vida? Lembre-se, o pecado de Acã, que vocês tão bem conhecem, fez com que o povo de Israel fosse derrotado em uma das batalhas, daquelas dezenas que Josué teve que travar para tomar posse da terra prometida. Eles acabaram de ter uma vitória estrondosa aqui em Jericó, e agora vão simplesmente para combater uma cidade pequenininha que havia poucos soldados. Tanto é que o conselho que Josué recebeu foi esse: Josué, não se preocupe, deixe soldados descansando, apanhe apenas, quem sabe, 3.000, 4.000 homens, avancemos sobre a cidade de Ai e nós vamos ser vitoriosos. Eles foram, na verdade, escorraçados de lá. Homens perderam as vidas por causa desse deslize, porque Deus não deu mais a vitória, porque alguém do lado de cá desobedeceu o que Deus mandou. Como que vai o nível da sua obediência pessoal? Muitas vezes o pecado que você comete no oculto das suas decisões está pesando na tua vida, na tua família e pesando, quem sabe, nesta igreja também. Porque eu sei que quando a gente fala do extrato chamado pecado, a gente diz, é eu que estou cometendo, e nunca entendemos que a semelhança de uma pequena pedra jogada num lago tranquilo, ondas são feitas. Ondas são feitas. E hoje vivemos numa época em que as pessoas estão pecando porque Deus perdoa. Mas nos esquecemos que o efeito do pecado na vida de um homem, ele tem os seus efeitos na família, nas famílias, na nação. E muitas vezes estamos esquecendo disto. Quantas famílias boas que estão sofrendo por causa do pecado oculto de alguém. Mas aquele que peca diz, ninguém está vendo. Será? Será? Há um peso espiritual cada vez que eu erro o alvo. Há um peso espiritual cada vez que eu peco. Deus se entristece com o pecado do homem, mesmo amando o homem. Mas os efeitos colaterais do pecado se espalha sobre o tecido familiar e o tecido social. E ainda que Deus, quando olhe para o pecado de cada um de nós, Ele sabe imputar o pecado a cada um de nós. Mas o pecado é devastador, ele destrói a vida de quem está ao redor. Como gosto de dizer, sempre o pecado dos pais fica refletido na vida dos seus filhos e da sua descendência. A maioria dos homens que eu encontro chorando as suas descendências, eu sempre pergunto a mesma coisa: onde foi que você errou, meu irmão? Para que tudo isso esteja acontecendo na sua descendência. E aí, num esforço mental, disse: pastor, houve um momento na minha vida em que isto aconteceu. Você fechou aquele ciclo, você pediu perdão, você derramou um bálsamo novo, de um novo pacto, de uma nova unção daquilo que foi o pecado seu. E a maioria dizem, não, simplesmente eu esqueci aquilo. Tome cuidado, porque muitas vezes a derrota de uma família inteira se deve a um homem, por causa de um pecado oculto. Hoje, mais do que nunca, a internet, a pornografia através desse meio, está escravizando multidões.
homens bem casados, com esposas lindas, filhos lindos, que se alimenta da podridão da internet, para poder ter subsistência na sua sexualidade. Irmãos, venha ao GAP na terça-feira e converse com o pastor Santana e com a Estherzinha. Os pecados sexuais na vida de um homem, de uma mulher, são mais difíceis de serem livres do que um dependente de cocaína. Os pecados sexuais. E hoje, irmãos, o mundo está cheio disso. A facilidade destes celulares nas mãos de crianças, separados dos seus pais nos seus quartos, fará grandes efeitos sobre a humanidade. Gerações inteiras pagarão um preço alto por causa do pecado dos seus pais. Porque, meu irmão, no seu lar você é sacerdote. Minha irmã, você no seu lar você é sacerdotisa. E você, filho, ocupe o seu lugar nesse lugar, dando honra ao seu Deus e aos seus pais. Caso contrário, haverá rupturas. E rupturas irreparáveis. E você poderá ter grandes possibilidades na sua vida, mas suas possibilidades todas serão manchadas por causa da tua conduta espiritual diante do seu Deus. Deus está olhando por debaixo dos nossos tapetes. Deus está olhando o que está acontecendo nas nossas tendas. Deus está olhando o que está acontecendo nos nossos leitos. Deus está olhando. Não podemos fazer o que a humanidade tem feito nos dias atuais, simplesmente chamando de deslizes. Pecado é pecado, irmãos. Não tem nada de dizer para Deus assim: Deus, papai do céu, aba pai, paizinho, foi mal. O pecado é ofensivo contra Deus. E da mesma forma que nós ofendemos a Deus, nós manchamos a nossa alma. Pior do que isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Os efeitos colaterais são terríveis. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados imediatamente, acertar as nossas contas diariamente, para que possamos ter uma vida correta diante de Deus. Hoje as pessoas estão sublimando sua espiritualidade, se dizendo pessoas espirituais, pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus, pessoas que estão, na verdade, liderando multidões, mas no íntimo do seu ser, estão realmente vivendo na penúria do pecado, da podridão dos seus dias. E é por isso que um dia haverá o tribunal de Cristo. E naquele dia todos serão julgados. Cada um dará conta dos seus próprios atos, porque o nosso Deus é santo e Ele é justo também. Claro que Josué disse ao seu povo: santificai-vos hoje, e amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês. Mas quando não há santificação no meio do seu povo, derrota à frente, derrota à frente, derrota à frente, porque este é o outdoor que Deus dá para o homem para dizer: você está me desagradando, você me desobedece. E nós temos que tomar muito cuidado com as áreas íntimas do nosso ser. Afinal, cada um de nós haveremos de dar contas a respeito da nossa própria vida. Por isso, hoje é tempo de olharmos bem para o nosso coração. Não brinque com o pecado. O pecado é devastador. Ele nos devora, ele nos destrói. E o inimigo das nossas almas quer ver a nossa descendência completamente destruída no futuro. Principalmente para você, que já consagrou os seus filhos a Deus. Ele quer os seus filhos. Ele quer a tua descendência.
É o que Deus ensina nesse texto. Passando clã por clã, família por família, e não venha me dizer, irmãos, que aquele tempo era a lei que mandava. A lei de Deus continua vigorando a respeito do pecado, não mudou. Jesus resolveu a questão do pecado, mas o pecado ainda de perto nos rodeia. Em pecado fomos gerados e temos que colocar o pecado no lugar onde ele deve estar, debaixo do sangue do Cordeiro. É ali que deve estar. Para isso existe a confissão e há perdão para os nossos pecados, desde que confessemos o nosso pecado e tomemos uma decisão de mudança. Porque a geração hoje é assim, pede perdão porque depois eu posso pecar de novo. Irmãos, é claro que temos um justo advogado que nos defende de todas as causas, mas eu não peco porque Deus perdoa, eu peco menos porque Deus é um Deus perdoador, e eu sinto a sua graça e o seu amor sobre a minha vida. Caso contrário, eu posso ter aqui uma grande derrota, e ali, quando tem um inimigo muito mais fraco, muito mais frágil, eu posso ser derrotado. Josué capítulo 7, eu vou ler apenas 7 versículos, mas por favor leia o texto todo quando você chegar em casa hoje para a sua edificação. Assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Josué capítulo 7, os versículos de 1 a 7 é o que eu vou ficar para ler nesse instante. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zeri, filho de Zará, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram a cidade de Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, o exército todo. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, e chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e feriram na descida daquele local. Diante disto, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Uma grande vitória, uma lamentável derrota. O que separa alguém da vitória e da derrota é a obediência. Ou você obedece o que Deus manda, ou você sofre as consequências do seu próprio pecado. Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes pequenas coisas faz toda a diferença. Ayrton Senna do Brasil, uma vitória, apenas uma derrapagem, o desequilíbrio, morte fatal. Aquela nave espacial gigantesca Discovery, gigantesca, um pequeno defeito no tanque de combustível, que na verdade era investigado por 10 dispositivos eletrônicos para que não houvesse erro. Uma pequena peça.
O sonho das viagens espaciais foram interrompidas. No exército vitorioso de Israel, uma capa babilônica e ciclos de prata colocado debaixo de um tapete de uma das tendas de um dos líderes do clã de Israel, uma pecinha tão pequena, provocou a morte de dezenas de pessoas e, pior do que isso, colocou o povo de Israel a correr de volta amedrontado. Tamanha foi a violência com que eles foram combatidos. Meu irmão, minha irmã querido jovem que está aqui, cuide dos pequenos detalhes da sua vida, porque pequenos detalhes podem se constituir em pequenos deslizes, e os efeitos são grandes. Guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, cuide de pequenos deslizes, trate-os como pecado, não deixe se avolumar na sua vida, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e um pecado chama outro pecado. Parece que o pecado é insaciável, e sempre começa com um pequeno deslize. Quais são os seus deslizes, meu irmão, minha irmã? É a sua boca? É com a sua boca que você vive deslizando, maldizendo, falando mal de alguém? Você vai pagar o preço a respeito disto. Você vai pagar o preço. É simplesmente pegar um pouco de dinheiro para poder ter mais lucro? O barato vai sair caro. Eu vou fazer uma sociedade não muito certa, porque eu estou precisando vencer na vida. Cuidado. É sempre um pequeno deslize que nos leva à destruição. Não são os grandes temas do pecado, que é o que Deus está ensinando nesse texto. É aquilo que está sublimado, aquilo que está escondido, debaixo da nossa pele. Cuidado com os pequenos deslizes de desobediência da sua vida. São flancos abertos que podem destruir a sua vida por completo. Em segundo lugar, cuidado com a grandeza de um pequeno pecado. Cuidado com a grandeza de um pequeno pecado. Porque infelizmente nós seres humanos estamos avaliando o pecado. Olha, esse pecado é desse tamanho, ninguém vai reparar, ninguém vai ver. Mas irmãos, a gente não sabe a grandeza de um pequeno pecado. Por isso a gente tem que examinar a nossa vida, temos que cuidar muito bem da nossa vida. E é interessante que o povo de Israel tinha acabado de experimentar uma vitória tão bonita. Eles nem tiveram que batalhar, irmãos. Deus batalhou por eles. Deus deu a vitória. Porque eles seguiram a risco que Deus determinou. Vocês vão fazer assim. Vocês vão rodear a cidade. No 7º dia vocês vão fazer isto. Vocês vão gritar. Fique de olho na arca do testemunho, da arca da aliança. Tome cuidado a respeito de todos esses detalhes, porque se vocês fizerem a sua parte, eu, Senhor teu Deus, faço a minha parte. Mas agora na cidade de Ai do povo de Israel. Uma cidade pequena, não havia mais muros, irmãos. Todo mundo que conhece a arqueologia bíblica sabe que Ai era simplesmente um povoado. Naturalmente havia atalaias, soldados de prontidão, guardando para ver se havia inimigos chegando. E o lugar da cidade de Ai era muito estratégico, porque você, à distância daquela pequena colina,
que separava o pequeno arraial do pequeno povoado, era muito fácil ver distante que exércitos vinham marchando na direção deles. E não foi diferente com o povo de Israel. Quando o povo de Israel começou a subir a ladeira para descer no pequeno vale que dá nesse monte, todo o povo de Ai já sabia que Israel vinha na direção deles. Mas curiosamente, da mesma forma que foi Deus quem derrubou os muros lá de Jericó, é o Deus que agora vai permitir que um exército pequenino, que provavelmente não passava de 700 homens, botasse para correr 3.000 homens de Israel. O mesmo Deus que derruba muros, é o mesmo Deus que diz: eu dou a permissão para que o pequeno vença o poderoso, porque vocês me desobedeceram. Deus continua levando a sério os nossos deslizes, ainda que sejam pequenos. Ainda que sejam pequenos. O grande problema nos dias atuais é que nós estamos sempre dizendo a mesma coisa. É só um pecadinho, é só uma coisa muito pequena. Esse é um mau hábito, é o jeito dele ser, é o jeito dela ser. Nós achamos que é o jeitinho. E, amados irmãos, de jeitinho em jeitinho, a gente pode perder uma batalha. Por favor, na sua vida chame pecado de pecado. Por favor, faça isso. Mas cuidado, em terceiro lugar, com a transgressão. Quando você transgride o território que Deus disse não. O não de Deus nos protege, irmãos. A semelhança de um pai zeloso que diz na beira de uma escada: você não fique próximo da escada porque você pode cair. Não põe o teu dedo aqui na panela porque ela está aquecida. Não. A palavra não, ela é importante, ela nos protege. Pais, homens, sociedade, igrejas que só diz sim, já estão transgredindo o mandamento supremo do nosso Deus, porque o não, o homem precisa do não. O não de Deus é resposta para cada um de nós. Como que o não de Deus nos protege? Eu fico imaginando que para Acã, o que ele fez foi muito pouco. Veja, por exemplo, depois na sua casa o verso 19. Então Josué disse a Acã, depois daquela secagem: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga-me a verdade. Conta-me o que você fez. Não me esconda nada. Parece que Josué ocupa o lugar do próprio Deus. Olha a palavra que ele disse: meu filho. Se a gente pudesse colocar nesta linguagem o nosso próprio Deus olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, para a glória do Senhor, o seu Deus, me diga a verdade agora. Qual foi o mal que você cometeu? A palavra aqui é toda didática. Não me esconda nada, filho. Não esconda nada de Deus. Porque o maligno inimigo das nossas almas é astuto. Ele vai dar toda a corda para você pecar, pecar e ninguém saber, pecar, pecar, pecar e ninguém saber, pecar, pecar e pecar e ninguém saber. Mas alguém vai saber um dia, principalmente quando Deus diz que você percebe que você está destruindo você e a sua descendência. Aí Deus vai colocar um basta. E aí vem a surpresa da vida. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Meu marido, minha esposa,
tem um caso virtual com aquele amigo da escola, da faculdade, não. Segundo grau, não. Do tempo de infância. Tempo de infância, com todas aquelas espinhas, com todo o dente torto, não é possível. Porque a nossa juventude está sendo destruída. Está sendo destruída porque, na verdade, pequenos deslizes têm levado uma geração inteira a pecar frontalmente contra o Deus Todo-Poderoso. Verso 20, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fez foi o seguinte, 2 pontos. Oh, meu Deus do céu. Coloca 2 pontos na nossa vida. Nunca coloque vírgula, Senhor. Nunca coloca ponto e vírgula na flexão do nosso raciocínio. Que possamos confessar o nosso pecado, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. 2 pontos. Esse é o meu pecado. Mas eu acho que naquele momento não tinha como escapar. E é muito difícil a questão do pecado. Porque uma coisa é quando aquele que errou diz assim: podemos conversar? Eu pequei. Isso é um tipo de conversa. Agora, quando aquele que pecou é surpreendido no seu pecado e estava escondendo, isso pode destruir um lar, pode destruir uma família inteira. Acã não tinha para onde ir. 2 pontos na vida dele. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, e 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, é simplesmente uma barrinha de ouro, Senhor, de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata e o ouro por baixo, o resto está por cima. Vai ser fácil encontrar a capa babilônica. É lá. Ah, irmãos, quantos crentes abençoados sobre a face da terra, com um potencial incrível, quando o maligno vê isso, ele diz: eu vou destruir de outro jeito. Irmãos, creia no que eu digo: sexo, dinheiro e poder mede uma geração. É só uma capa babilônica. É só um pouquinho de prata e um pouquinho de ouro. Mas Deus disse: não toque em nada. Nada do despojo desta cidade pertence a vocês, porque vocês não lutaram por ela, quem lutou fui eu. É claro que, pelos homens viverem debaixo da lei, a lei era muito dura, ela tinha que ser executada. Mas Deus chama Josué a ter discernimento, e eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra. Irmãos, o Espírito Santo que habita em nós temos que ser tamanhamente íntimo dele, para cuidarmos e gerenciarmos a nossa própria vida, mas também temos discernimento espiritual a respeito da vida dos outros. Eu sei que vocês mulheres dizem: pastor, homem só tem 5 sentidos, e nós mulheres temos 6.
Sabe como é mulher, né? Aquele desconfiômetro, aquele sexto sentido. Eu não estou falando de sexto sentido aqui, irmãos, estou falando de discernimento. Irmãos, no que diz respeito nossas famílias, nossos lares, nós temos que ter discernimento para esse tempo, pedindo sempre a Deus: Pai, me mostre se a minha família, se a minha descendência está andando por caminhos tortuosos. Abre meus olhos para ver, mostra-me, ó Deus, a tua vontade, fale ao meu coração. Temos que ter discernimento, irmãos, porque o que Deus age no coração de Josué é para que ele pudesse ter discernimento, ele fizesse uma checagem com cada uma das famílias, conforme os clãs que cada família possuía. Irmãos, não pense que o que foi feito aqui é fácil, viu, irmãos? Porque tem muito crente hoje que lê a Bíblia e diz assim: simplesmente Josué disse assim, venha cada uma das tribos, venham na minha presença e Deus vai me mostrar quem foi que pecou. Não foi isso não, irmãos. Irmãos, o clã menor que tinha de Israel provavelmente tinha uma porção de 80 mil pessoas, irmãos. Como é que você faz isso? Alguns clãs tinham 120 mil pessoas no clã. Como é que você faz isso, irmãos? Precisa ter discernimento. É óbvio que quando Acã chegou e separa uma tribo, separa a outra, todos vão passando e dizem assim: é essa que vai ficar. E aí foi clã por clã, até chegar em Acã. Quem sabe Acã ficou no final da fila, e dizendo: aqui no final da fila ninguém vai me ver. Precisamos hoje ter discernimento espiritual, irmãos. Hoje, o que nós mais apelamos aos nossos pastores no momento de aconselhamento é ter discernimento espiritual. Técnica de aconselhamento, irmãos, a gente respeita, a gente estuda no seminário, mas, irmãos, se não tiver discernimento espiritual, não adianta nada, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus nos mostra quando alguém está mentindo. O Espírito Santo de Deus nos revela quando alguém está escondendo alguma coisa debaixo do tapete, debaixo da túnica. E muitas vezes todo mundo diz assim: eu roubei uma túnica. Pode pegar lá, está lá. Mas o que Acã está dizendo aqui é dizer assim: cava um pouquinho, porque debaixo da capa está a prata e está o ouro. Está lá. Discernimento. Como precisamos discernir nos dias atuais. Havendo erro, ouse disciplinar. Ouse disciplinar. E essa é uma época em que a gente não pode mais nem disciplinar. Porque se disciplinar alguém tem perdas e danos. Danos morais. A igreja de Cristo Jesus está passando uma fase difícil, não pode mais chamar de exclusão. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tem que chamar de desligamento. É a palavra bonita para falar a respeito de coisa feia que as pessoas fazem contra a igreja e contra o corpo de Cristo Jesus. E pior do que isso, a liderança hoje das nossas igrejas são fracas, não tem mais coragem de disciplinar. Mas lá debaixo da tua tenda, ouse disciplinar. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. A disciplina faz bem para a nossa vida. Não estou falando de violência, espancamento, estou falando de disciplina sábia. Ouse disciplinar. Verso 25, Josué arrasou-a. 2 pontos. Por que você, Acã, nos causou esta desgraça? Ele está falando da derrota. Para um povo que teria que dominar um território imenso. Uma pequena derrota pode comprometer todo um projeto. Um pequeno deslize pode comprometer tudo.
E agora Josué diz: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça também. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os mais próximos do clã dele. E os queimou no fogo. Sobre Acã, ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje, diz as Escrituras Sagradas. O meu Deus Todo-Poderoso diz assim: filhos meus, passando esse Jordão, pegue pedras do leito deste rio e ergam do lado de cá, perto do arraial onde vocês vão ficar, ergam um altar, para que lá no futuro, quando os teus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês vão dizer: Deus fez o seu povo passar a pé enxuto, tirando-os do deserto, tirando-os do Egito, cuidando deles no deserto e trazendo seguramente a terra que Deus assim prometeu ao vosso pai Abraão. Olhe para essas pedras e glorifique a Deus. E agora, Deus falou ao coração de Josué para pegar agora, depois de queimar o corpo de alguém, de apedrejar até a morte, erguer uma outra montanha de pedra. Havia 2 altares naquele arraial. Um altar ao Deus vivo e um altar onde que o pecado do homem e a sua derrota tem que ser lembrado. Porque Deus não esconde debaixo da sua tenda o pecado do homem. É o homem que esconde debaixo da sua tenda o seu próprio pecado. E sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Eu confesso que quando comecei minha vida cristã e li essa história, minha história foi dominada por sentimentos dos mais variados. Mas o sentimento que mais houve no meu coração naquela ocasião, irmãos, eu me lembro claramente, quando eu li pela primeira vez o livro de Josué, há tantos anos atrás, foi desânimo. Disse: Deus, como pode? E eu me coloquei dizendo: Senhor Deus, se eu tivesse visto o mar aberto, se eu tivesse passado a pé enxuto o rio Jordão, eu jamais pecaria contra Ti. Bate um desânimo na gente, bate um desânimo, mas eu estou aqui para lembrar essa igreja querida: não se desanime, por favor. Pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem nos trair, pode ser que no vale do nosso coração e da nossa mente há um altar, a vitória de Deus, mas há também Acor na nossa vida, derrota. Hoje na igreja, infelizmente, estamos minimizando os pecados de todo mundo, porque temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são, temos que respeitá-las, não pode haver nenhum tipo de preconceito. Irmãos, eu queria dizer que pecado não é preconceito, irmãos. Pecado é pecado. Por favor, não misture pecado com preconceito. O pecado de Acã, eu creio de coração que é um alerta de Deus para os tempos que nós estamos vivendo hoje.
É tempo da gente tratar de frente a questão do pecado, que tão de perto nos rodeia. Temos que cuidar disto. Porque, irmãos, o pecado tem feito um estrago muito grande no mundo de hoje. Terrível. Os meios de comunicação nessa semana puseram a esposa do pastor da chamada Igreja Pentecostal Anabatista da Barra da Tijuca, nua, posando ao lado de 2 gays que estão contraindo matrimônio. E aquela senhora pastora dizendo claramente que Jesus Cristo recebeu a todos e que nós temos que receber também. Irmãos, eu não preciso mais olhar para o mundo, para Israel, para o surgimento do anticristo, para dizer que Jesus está voltando. Como diz o profeta Daniel, olhe para a igreja e para o meu povo, para o lugar santo, e quando vocês virem iniquidade no lugar santíssimo, prepare a mala, Jesus está voltando. Meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer um apelo para concluir. Cuidado com seus pequenos deslizes. Cuidado com seus maus hábitos. Cuidado com a concupiscência. Aquele pecado que você sempre está pecando nele, sempre pecando nele, sempre pecando nele. Cuidado com a concupiscência. Ela está destruindo mais do que você imagina. E existe alguém interessadíssimo nos seus deslizes. É Satanás. Porque se ele não puder tocar em você, ele quer os seus filhos para ele. Temos que fechar portas e dizer nos nossos lares: essa porta, Satanás, está fechada. Aqui nesta casa nós só adoraremos o Deus vivo. Cada um de nós nesta casa faremos a lição de casa, pediremos perdão dos nossos pecados, cobriremos as nossas iniquidades com o sangue do Cordeiro. Queremos viver uma vida pura e santa na presença de Deus, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Eu vou cuidar daquilo que eu estou vendo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, naquilo que eu toco, onde eu ando. Tem que haver território divino, tem que ter território divino sobre o povo, tem que ter molduras para este povo, tem que haver territórios delimitados onde aqui é território de Deus, aqui não é território de Deus. Porque senão seremos destruídos. E o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Um bocado de gente que a gente tinha certeza que ia estar lá, não vai estar. E às vezes muita gente que a gente nem imaginava estar, vão estar lá. Irmãos, precisamos nos reunir nesse santo lugar. A cada domingo, a cada quarta-feira, para melhor, não para pior. Não se esconda atrás da nuca de ninguém. Não se esconda atrás de desculpas esfarrapadas, trapos de imundícia. Se aproxime do seu Deus. Coloque 2 pontos na tua vida hoje e diz: Pai, eu vou declarar com os meus lábios os meus pecados. E do teu altar eu te peço, derrama sobre a minha vida o sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Ponha 2 pontos na sua vida, meu irmão. Porque eu não consigo com os meus olhos saber daquilo que está na tua alma, meu irmão. Mas existe um Deus que sabe do teu coração.
E a esse Deus ninguém engana. Hoje queremos nos reunir no meio de multidões para, quem sabe, sublimar o nosso pecado. É tempo de rasgar as nossas vestes, colocar o nosso rosto em terra, colocar terra na nossa cabeça e dizer para Deus: Deus, por que a derrota está dominando a minha família? Por que a derrota chegou à minha tenda? Por que a derrota está aí? Temos que chamar uma igreja como esta para decidir se como que um homem vai mandar em casa ser masculino e a mulher. Eu não consigo entender mais nada. É Tarzan ou Bart Simpson? Não sei. Eu nem sei o que o meu amigo vai fazer aqui no sábado com os homens. Meu Deus do céu. Tantos homens hoje que não lideram mais. Está vendo sobre a sua vida a destruição, apontando na vida de um filho e de uma filha, e não faz nada. Tem algo escondido na mochila, tem algo escondido na cama, tem algo escondido debaixo da cama. Aquelas horas que teu marido passa no computador nem sempre é trabalhando, é se alimentando da podridão desse mundo. E há muitas pessoas que hoje dizem: Deus não tem me abençoado. E Deus dos altos céus quer dizer: tome a tua linha, meu filho, olha para o teu ser, não me coloque nos seus erros, que você não é abençoado pelo Altíssimo, porque na verdade você não tem feito a lição de casa. O pecado tem dominado a sua vida, já chegou à sua tenda, já dominou tudo. Queridos irmãos, que possamos rasgar as nossas vestes, colocar nosso rosto em terra e nos arrepender dos nossos pecados, porque o juízo de Deus está chegando sobre a casa do Deus Todo-Poderoso. Eu darei conta da minha vida e você da sua, mas eu jamais entregaria meus filhos a Satanás por causa dos meus pecados. Nunca faria isto. Nunca. Porque o pecado é destruidor. Tanto é que todo mundo hoje diz assim: Davi pecou e Deus perdoou. Claro. Mas a gente se esquece que Deus disse: Davi, por causa do seu pecado, a espada nunca vai sair da tua garganta e da descendência sua. Vamos para Israel? Vamos visitar Israel? Você vai ver todos moços e moças servindo o exército de Israel, com metralhadoras penduradas nos seus ombros, até hoje, porque o Deus de Israel disse: a espada nunca vai sair do seu pescoço e da sua descendência. É o que você vê até os dias atuais. Israel tendo que se proteger o tempo todo por causa do pecado. Deus disse: ei, desde esse Jordão até os portais dos árabes, olhe para cima e você vai chegar até a Síria. Está vendo essa parte além do Jordão? Tudo isso será seu. O povo de Israel, por preguiça, por achar que a terra era larga demais e tinha muita comida, não dominou o território. E hoje vive numa porçãozinha assim de terra, cheio de conflito ao redor, porque aquele povo não tomou posse da terra prometida. Sabe quando começou? Já começou com Acã. Começou antes na murmuração do deserto,
Começou antes, quando aquele povo começou a reclamar de Deus. Pecado, 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 pecado. E agora eu tenho diante de mim um monturo de pedra que Deus me diz: quando os teus filhos perguntarem a respeito desta montanha de pedra, é de novo família, de novo geração, você vai dizer que Deus vitoriosamente fez o seu povo passar este Jordão. E aí você põe a mão no ombro do seu filho e vai andando por lá e diz: pai, e aquele outro monte de pedra? Se fosse na igreja de hoje, diz assim: filho, aquilo não é nada não, aquilo lá foi um camarada que cometeu um errozinho, vamos embora, fique com esse monte, esse altar da bênção. Aquele outro monte ali, deixa para lá, que lá não foi nada não, filho, eu não quero nem perder tempo para falar o que aconteceu com aquele outro ali. Não, irmãos, em nome de Jesus Cristo, pegue a tua descendência, ande no meio dos dois altares e diga a eles assim: existe a bênção de Deus e existe a maldição. Qual é o altar que você vai se encurvar, meu filho? Diante do altar da bênção ou da maldição? O da maldição você não precisa fazer nada, o teu próprio pecado vai te conduzir a ele. Mas para você se encurvar no altar de Deus, limpe as suas mãos, limpe os seus pés, limpe a sua alma, santifique-se hoje, e Deus fará maravilhas no meio de vocês. Esse é o nosso Deus, zeloso, querendo levar esta igreja, não a uma mudança que acontece do lado de fora da nossa existência, mas a uma genuína transição. Temos que fechar questão, não ao pecado, e sim a uma vida de santificação. A decisão é esta: qual é o teu lado? Qual é o altar que você escolhe nesta manhã? Um monturo de pedra que serve como herança da bênção de Deus para a tua descendência? Ou um monturo de pedra onde Acã foi derrotado, ele e o seu clã? É bênção ou desgraça? Bênção ou maldição? Segundo os estudiosos, a distância de um altar a outro provavelmente estava à distância de um tiro de pedra. Provavelmente 55, 65 metros separava um altar do outro. Irmãos, desde o dia que Deus me chamou para o ministério, eu escolhi o altar dele. Nunca na minha vida possuí nada que não era meu. Nunca tomei de ninguém nada que eu não possuo. Nunca. Essa foi a minha escolha. Porque desde que eu me converti, havia um diácono que me ensinou: tuas atitudes hoje vão implicar nas bênçãos futuras da tua família. Você quer ter uma família? Quero. Então semeie hoje o que sua família será no futuro. E eu rogo a Deus que a minha descendência seja abençoada sobre a face da terra. Já fechei questão. Agora, se você está titubeante entre um altar e outro, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se lance, confesse seu pecado, acerte a sua vida com Deus, porque a hora é essa e o momento é esse, em que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar.